Imagina se eu te dissesse que, segundo um padrão histórico do Bitcoin, podemos estar a aproximadamente 50 dias de uma das regiões mais importantes desse ciclo. Calma, eu não estou dizendo que o Bitcoin vai necessariamente fazer fundo daqui a 50 dias. Eu não tenho bola de cristal. Mas existe uma coisa muito interessante acontecendo quando a gente compara o ciclo atual com os ciclos anteriores. E hoje eu quero mostrar isso para você. Se você acompanha Bitcoin há algum tempo, provavelmente já percebeu uma coisa. Bitcoin não sobe para sempre e também não cai para sempre. Historicamente, depois de grandes períodos de alta, o mercado passa por uma fase completamente diferente. O entusiasmo desaparece. As pessoas começam a perder a esperança. As manchetes ficam cada vez mais pessimistas. E aquela frase que todo mundo repetia durante a alta, Bitcoin vai para a lua, desaparece. É justamente nessa fase que muita gente desiste. E é aqui que a história começa a ficar interessante. O último halving aconteceu em abril de 2024. Depois disso, o Bitcoin chegou ao novo topo histórico em outubro de 25. E desde então, o cenário mudou completamente. O mercado entrou em uma fase de queda. E alguns estudos sobre os ciclos anteriores mostram uma característica curiosa. Os fundos, historicamente, aconteceram muitos meses depois do topo. Em alguns ciclos, essa distância ficou próxima de um ano. E quando você coloca o ciclo atual nessa mesma régua, começa a aparecer uma janela interessante para o segundo semestre de 2026. Alguns modelos chegam a apontar para uma região próxima de outubro. E é daí que vem o número que chamou minha atenção, aproximadamente 50 dias. Mas presta atenção nisso, 50 dias não significa daqui a 50 dias o Bitcoin vai cair exatamente até determinado preço. Não significa isso. É uma estimativa baseada em padrões históricos. E padrões históricos podem simplesmente parar de funcionar. Aliás, esse é um dos maiores perigos de olhar para os ciclos do Bitcoin, porque depois que você encontra um padrão no passado, é muito fácil acreditar que o futuro vai repetir exatamente a mesma coisa. Só que não existe garantia nenhuma disso. O Bitcoin de 2026 não é o mesmo Bitcoin de 2018, nem de 2022. O mercado mudou. Existem ETFs, existem grandes bancos, grandes empresas acumulando Bitcoin. Existem governos discutindo reservas estratégicas. E existe muito mais dinheiro envolvido. Então talvez esse ciclo seja diferente. Mas existe outra coisa que eu acho ainda mais interessante. O comportamento das pessoas. Porque independentemente do modelo que você use, os ciclos continuam tendo uma característica muito humana. No topo, todo mundo quer comprar. No fundo, todo mundo quer vender. Quando o Bitcoin está subindo 50%, as pessoas começam a procurar alguém para dizer que vai subir mais 500%. Quando o Bitcoin cai 50%, as mesmas pessoas começam a perguntar se acabou. E talvez seja exatamente isso que torne um possível fundo tão difícil de identificar. O fundo não costuma parecer um fundo, ele parece o fim. As pessoas não acordam em uma manhã dizendo, hoje é o melhor momento do ciclo. Muito pelo contrário, é justamente quando o sentimento está pior. É quando você começa a ouvir, Bitcoin morreu, agora acabou, eu avisei, quem comprou está quebrado. E talvez seja por isso que os dados históricos sejam tão interessantes. Não porque eles conseguem prever o futuro, mas porque eles conseguem mostrar como o passado se comportou. Um estudo recente identificou uma janela estatística para um possível fundo entre outubro e novembro desse ano. Mas perceba a palavra, possível, não certo, não garantido, possível. E é exatamente assim que eu quero olhar para isso. Não como uma previsão, mas como uma hipótese. Porque se essa hipótese estiver errada, o mercado pode fazer fundo antes, pode fazer depois, ou pode simplesmente apresentar um comportamento completamente diferente dos ciclos anteriores. E isso muda tudo. Então eu não quero que você saia desse vídeo pensando, faltam 50 dias, preciso comprar Bitcoin agora. Não é essa a mensagem.
A pergunta que eu quero deixar é outra. Se o mercado realmente estiver entrando na região historicamente associada aos fundos dos ciclos anteriores, como que você vai se comportar? Porque essa é a parte que ninguém consegue prever. O valor ninguém controla, mas o seu comportamento, esse você controla. Você pode decidir não entrar em pânico, pode estudar, pode entender os riscos, pode definir quanto está disposto a perder. Pode construir uma estratégia compatível com a sua realidade e pode principalmente parar de tratar Bitcoin como um bilhete de loteria, porque talvez o maior erro seja olhar para esses 50 dias pensando, é aqui que eu vou ficar rico, quando talvez a pergunta certa seja, se o fundo realmente estiver próximo, estou preparado para atravessar o período em que ninguém mais quer o Bitcoin? Essa é uma pergunta muito diferente. E talvez seja muito mais importante, porque ninguém sabe exatamente onde está o fundo, mas podemos estudar onde os fundos aconteceram no passado, podemos observar os ciclos, podemos analisar os dados e podemos reconhecer que existe uma possibilidade de que estejamos entrando em uma das fases mais importantes do ciclo atual. 50 dias? Talvez. Pode ser mais, pode ser menos, pode nem acontecer. Mas uma coisa é certa, o mercado não precisa da nossa certeza para continuar funcionando. E é justamente por isso que eu prefiro estudar o ciclo do que tentar adivinhar a próxima vela do gráfico. Agora eu quero saber de você. Você acha que o fundo do Bitcoin acontece ainda em 2016? Comenta aqui embaixo. E se você gosta desse tipo de análise sem promessa de preço mágico, se inscreve no canal, porque aqui a gente não fala só de investimentos, a gente fala de liberdade.